Bom dia a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre. É o último programa do ano, né? E aqui vai pegar fogo, né? Porque aqui nós temos 3 convidados muito especiais, né? E que vão falar conosco sobre a política local e a política nacional, né? Temos aqui o Odir Ribeiro, né? Que não é meu parente, né? Porque se fosse seria meu tio, né? Odir Ribeiro, né? Temos o nosso amigo Doni Silva, né? E para embelezar aqui, nós temos a mais nova vovó da cidade, minha amiga Cris, né? Sejam todos bem-vindos. E vamos começar falando já dê seu boa tarde logo, né, Odir? Boa tarde. Eu queria começar esse programa homenageando essa pessoa aqui, o nosso amigo Dr. Raimundo Ribeiro, que foi eleito. Digo para vocês, foi uma das eleições mais merecidas que ocorreu nesse pleito de 2014. Porque se tem uma pessoa honesta que merece o mandato, está aqui apresentando. Ele sabe isso, que eu falo isso nos bastidores para ele. Não trabalhei na campanha dele, mas é uma pessoa que merece o mandato, e a Câmara Legislativa agora tem um deputado de verdade que chama-se Raimundo Ribeiro. Muito que está na Secretaria de Justiça, se hoje a Secretaria de Justiça funciona, é graças a esse personagem aqui, Raimundo. Por isso que eu abro aqui o programa te homenageando. Você é um cara que realmente merece o mandato de deputado distrital. Obrigado, viu, Odir? E você, Doni? Eu concordo com o Odir, verdade. Boa tarde a você que está nos assistindo nesse momento. A eleição do deputado Raimundo Ribeiro trouxe para a Câmara um upgrade muito importante. Por quê? Se trata de uma pessoa com uma forte experiência jurídica e política e que, com certeza, deputado, vai abrilhantar muito os trabalhos ali nessa nova legislatura. Parabéns. Obrigado, querido. Minha amiga Cris, seja muito bem-vinda. Parabéns para você, nova vovó da cidade, né? Você veja como os tempos estão mudando, né? Uma vovó dessa, hein? Bom, quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui no Tribuna Livre novamente. Boa tarde a todos os telespectadores que estão nos assistindo. E eu concordo com meus amigos blogueiros, a Câmara Legislativa ganha um grande personagem nesse novo mandato, que é o deputado Raimundo Ribeiro. E a cidade ficou muito feliz com a sua eleição. Parabéns. Viu? Não esperava a mensagem, viu? Nos bastidores não foi nada preparado, viu? Foi surpresa. Então vamos começar pegando fogo aqui. Me diga uma coisa, a Avenina, aquela alta funcionária da Petrobras, deu uma declaração no Fantástico, né, de que realmente a presidente Graça Foster sabia de tudo desde o início, foi comunicado, enfim, falou aquilo que todo mundo já sabia, né? E o deputado Ronaldo Caiado, que será senador, né, pediu à Polícia Federal que faça a proteção da moça, né? É evidente pelo risco, claro, né, que existe aí com relação à vida dela, né? E o diretor da Polícia Federal respondeu dizendo que o pedido de proteção tem que partir dela. O que vocês acham? Eu acompanhei esse caso, né, quando assim saiu na imprensa, eu acompanhei e dei uma lida. Eu não acompanho muito o governo federal não, mas da Avenina me deu vontade de acompanhar. Engraçado, você já viu que o PT tem uma política sem de nada. Nunca o dirigente de uma estatal, nunca o presidente da república, ninguém sabe de nada. Acontece tudo na frente dele, vamos dizer assim, os porcos chafurdam na lama e a Graça Foster sabia de nada. Raimundo, se eu tenho uma denúncia a fazer você, né, seja por mais genérica... Fez uma denúncia. Por mais genérica que seja, eu acho que você, como diretor de estatal, qualquer coisa, a sua obrigação é pelo menos apurar, você há de convir. É isso mesmo. Mas, Doni, o diretor da Polícia Federal diz que quem tem que requerer a proteção é a própria Avenina. Eu quero lembrar aqui, no Tribuna Livre, que a vida é um bem disponível. Se é um bem disponível e cabe ao Estado, né, proteger esse bem, independentemente, eu estou dizendo para o diretor da Polícia Federal, que certamente sabe disso, né, o senhor tem que ficar atento, porque essa moça pode correr riscos, né, e correndo esses riscos, evidentemente que ninguém vai se esquecer que o senhor foi lembrado. É bom assumir responsabilidades, né? É verdade, é verdade. E aí, também é bom salientar que o diretor da Polícia Federal, ele está ligado diretamente ao ministro da Justiça, que é petista conhecido. E nós temos que lembrar também a história recente do PT, o caso Celso Daniel, que a corrupção toda que hoje a gente assiste pelos telejornais, começou lá atrás, ali no caso Celso Daniel.
ele ia depor, ele ia entregar a máfia que existia na prefeitura, lá em São Paulo, e de repente morreu. Está havendo uma inversão de valores, né, Cris? O que é? Você denuncia, isso já aconteceu conosco, comigo, com você. Com blogueiro acontece todo dia. Você faz uma denúncia e você é posteriormente investigado, humilhado, chantageado. Tem sua vida vasculhada. A polícia vai atrás de você, Quer todo dizer, mundo atrás de você. é aquela velha história, você vai atrás do mensageiro, você não está preocupado com a mensagem. Exatamente. Né? O que tem que investigar é se é verdade ou se é mentira, não é investigar quem denuncia ou deixa de denunciar. A investigação cabe a quem? Já, Valdir. Cabe ao poder, né? Exatamente, o poder. A denúncia cabe a quem está sabendo do fato. Agora o poder cabe a ele, né? É por isso que a população às vezes não percebe, mas olha, é muito importante. Você não pode deixar o Estado ser aparelhado. Claro. Porque o Estado é quem investiga, é quem pune. Então você não pode deixar que o Estado seja aparelhado. Eu acredito que o Congresso Nacional tem que se pronunciar, principalmente a bancada feminina, tem que se pronunciar nesse caso. Não, eu ia falar que as denúncias da Avenina são tão concretas. Mandaram a mulher lá para Singapura e ela não pôde trabalhar na Petrobras, tinha que fazer um curso. Vai lá para Singapura. Premiaram. Lá para Singapura, some daqui. Então, loucura, as denúncias da personagem são mais que, né, tem fundamento. Né? E o depoimento dos doleiros também. Para a gente, então, mudar a página, então vamos fazer uma retrospectiva, né? Eu quero deixar registrado que essa senhora, ela, pelo simples fato de ter se colocado numa posição, né, de denunciar, ela corre, sim, sérios riscos de vida, né? Aliás, sérios riscos de morte. Né? Então, o Estado tem a obrigação de defendê-la, independentemente de alguém oficial ou não. Então, cabe à Polícia Federal realmente fazer a proteção, mesmo que ela não queira. Mesmo que ela não queira ser protegida, mas o direito à vida, né, é um bem disponível. Então, o Estado não pode, mais tarde, dizer, queira Deus, né, que essa moça permaneça com a sua integridade física preservada. Né? Vamos voltar um pouco aqui para falar um pouco dessa eleição presidencial, né? Porque esse programa nosso é uma retrospectiva do ano 2014. Fato mais importante no mundo político, nós tivemos uma eleição. Vamos começar com um ponto. O que significou a morte do Eduardo Campos? A morte do Eduardo Campos trouxe a população a prestar mais atenção na política. Né? Você vê que as pessoas... Foi a comoção. Foi a comoção, né? E a Marina Silva... Uma ascensão meteórica, né? Meteórica que não soube aproveitar, né? População mais ligada e político que não sabe aproveitar a oportunidade. Eu resumo assim. Eu ainda acho que pouco se investigou, ou está sendo investigado, a respeito do acidente que causou a morte de Eduardo Campos. Ali há muitos mistérios, né, deputado? Muita coisa envolvida. Um avião novo, moderno, cuja caixa preta, inexplicavelmente... Caixa preta não registrou nada? Não, continha informações antigas, isso não existe. Aliás, há uma investigação, eu soube que há uma investigação do FBI, e que está em estágio bem avançado, e que poderá revelar grandes surpresas já no início desse próximo ano. Cris, ocorreu a morte do Eduardo Campos e o PSB encampou a candidatura da Marina Silva. A Marina Silva teve uma ascensão meteórica, chegou a liderar as pesquisas, tudo levava a crer que ela iria para o segundo turno e de repente foi minguando. O que aconteceu? Então, o Brasil viveu com o falecimento do Eduardo Campos um momento de sentimento. O povo sentiu aquela morte, o povo sentiu ali que ele era um visionário, que ele estava ali lutando realmente para implantar o sonho dele, a visão dele, não só do PSB, mas em todo o Brasil. Foi isso que ele fez, né, na campanha dele. E a Marina, quando ela chegou a assumir o lugar de presidenciável na chapa, ela não conseguiu levar essa emoção para o povo, essa emoção de crescimento, porque o sonho era dele. Ela parecia algo distante, né? Exatamente, ela não estava preparada, até porque, para lidar com a Dilma, que é completamente dissimulada, é muito complicado. Né? Você vê que se o Aécio tivesse mais tempo, na verdade, tivesse tido essa
essa fusão, ele e Marina, antes, com certeza hoje nós teríamos ele como presidente do país. E, na verdade, para lidar com a Dilma, ele teve que atacá-la nos debates. E a Marina não sabia fazer diretamente isso como ele fez. A Marina, pegando seu gancho, teve um erro fatal, né? Você, quando você tá, vamos lá, por cima, você tem que saber se posicionar. Aquela causa LGBT, eu não estou dizendo que foi os LGBTs que... Não estou atribuindo a eles, que não foi. Mas poderia ser qualquer outra causa, mas... Quando ela tinha um programa de governo e ela recuou, exato. É falta de posicionamento, não é o tema em si. Isso aí entendi. foi ela deu brecha para os adversários. Eu quero pegar aí uma pontinha do que o Odi falou e lembrar o seguinte, que nós que somos evangélicos, né, nós somos um grande número no Brasil, está aqui o Doni também, a gente não volta atrás daquilo que a gente planta todos os dias. E ela, naquele momento, ela deu uma recuada, ela recuou, né? E a igreja recuou com ela. Exatamente. Pensou o seguinte, poxa... mas está recuando daquilo que é princípio de Deus, né? Porque não é fácil, esse tema é complicado. Aí nós tivemos, então, o segundo turno, o Aécio surpreendeu a todos, né? Quer dizer, surpreendeu o que eu quero dizer, ele contrariou, ele desmentiu todos esses órgãos de pesquisa, né? Esses institutos de pesquisa, porque a Aécio passou e com a diferença muito boa. E aí nós tivemos o resultado da eleição, segundo dizem, né, a Dilma que ganhou e o Aécio que perdeu, e nós temos um fato que é concreto. O Aécio sai na rua e é aplaudido. A Dilma nem sai na rua. Eu nunca tinha visto um negócio desse, porque era para ela viver na rua recebendo aplauso de todo mundo. Ela nem comemorou, por 50 milhões de pessoas, né? E foi eleita com discurso de combate à corrupção. Pois que o brasileiro não entende. Quer dizer, no primeiro ano de governo dela, 10 ministros ela foi obrigada a demitir por corrupção. Né? No governo dela está todo enlameado. A Petrobras é o maior exemplo. O Paulo Roberto Costa, inclusive, diz, não, esquece, isso não é só Petrobras, não, isso é Eletrobras, é hidrelétrica, é em tudo. Pessoalmente, inclusive, entendo que nós deveríamos fazer o seguinte, primeiro, de imediato, é imperioso que essa diretoria da Petrobras todinha seja retirada de lá. Inclusive, acho, né, que o juiz tem elementos muito maiores, talvez até coubesse alguma prisão preventiva de alguém, porque pode ser que alguém esteja influenciando, entendeu, as investigações ou tentando impedir que as investigações sejam feitas. E acho também que o Congresso Nacional, num gesto de grandeza, tinha que constituir uma comissão rápida para em 15 dias verificar se existem ou não indícios de envolvimento do alto escalão da presidência da República. Porque, veja só, está se dizendo que tem. E não há nenhuma voz que diz o contrário. Está provado que tem, né? Já está quase provado. Não sei se está provado, mas eu tenho a impressão que nós poderíamos, até pelo tema e tudo, a gente não precisa nem interromper. Eu acho que a gente pode dar continuidade, né, ao nosso programa. Enfim, não vamos ter o primeiro bloco desse... Aliás, não vamos ter o intervalo do primeiro bloco. Vamos dar seguimento para não perder nenhum tempo. Deixa eu só falar rapidinho sobre essa questão do Aécio Neves e o PSDB. Agora sim temos oposição no Brasil. Eu acho que está na hora de PSDB, DEM, PPS, o Solidariedade... Fazer oposição séria, mostrar os fatos, isso. Né? Você vê, o Aécio ontem estava na televisão, né, falando, os presidentes de partido da oposição estão falando, era isso que era para ter feito 4 anos atrás. E agora está tendo uma chance, nesses 4 anos, fazer oposição de verdade. O canal está aberto, a imprensa está aberta à oposição. Não, e o país exige isso, a sociedade exige, nós não podemos mais... Porque, veja, as coisas estão assim, brotando, né? Quer dizer, as denúncias toda hora. Está comprovado agora, algumas pessoas são acusadas, estão pedindo. Ah, não, mas não tem prova. Olha, quando você começa com essa história que não tem prova... Antigamente, quem foi acusado era afastado. Aliás, não custa relembrar, né? O Henrique Argrives, que era chefe da Casa Civil, um gesto de grandeza, ele deixou um exemplo extraordinário, né? Ou seja, ele se afastou, foi investigado, não tinha nada, ele voltou, entendeu? Tranquilo, não houve problema nenhum. Ele escreveu bem a história de como as coisas deveriam ser feitas. Lamentavelmente, o que há é uma série de tentativas de proteção naquilo que não dá para proteger, tapar o sol com a peneira, né? Mas eu estou convencido de que a nova legislatura, tanto da Câmara quanto do Senado, vai trazer um novo fôlego para a democracia
e vai resgatar um pouco disso que a gente perdeu nos últimos 15 anos. Bem, falando da política local, o governador, ainda, né, governador, disse que está deixando 5.300 obras. Vocês conhecem? Ele tem um livro que ele registrou essas obras. Agora está no livro, mas... Está no livro, ninguém acha. Está na né? teoria. Não, O e ele livro disse, está arquivado em alguma biblioteca. ele foi perguntado se iria na transmissão de carga, ele disse que se o governador eleito merecer... Tá certo. Mas com tanto dinheiro no bolso, realmente é se merecer. O governo Agnello foi um ótimo governo, um governo maravilhoso. Os donos de aras estão felizes porque tem mato para os cavalos. Ele hoje responde a 9 processos. Tem matos lá para pastar. Né? Porque eu estou vendo a cidade de cavalo comendo essa grama fresquinha, esse mato alto. E os hospitais funcionando, as creches tá uma funcionando. Maravilha. Nossa, tá uma maravilha. Qual o legado do governo Agnello em 30 segundos? O legado do governo Agnello é o PT nunca mais. Muito bem. Doni. Incompetência. Simples assim. Omissão. Ele foi omisso. Eu quero dizer a vocês o seguinte, que nunca antes na história dessa cidade se viu um governo tão ruim. Um governo incompetente e pior, cínico. Um governo cínico, em que o governador mente descaradamente para a população. Isso é muito ruim, isso tira a credibilidade, não apenas da pessoa. Pessoalmente, Agnello e nada é a mesma coisa. Não interessa a pessoa. Ele foi o governador com menos autoridade no distrito. Não, e ele conseguiu macular a imagem do cargo de governador. Isso é muito ruim. É chamado de desgovernador. É desgovernador, entendeu? Mentiroso. Quer dizer, tem umas coisas assim que não dá. Mas e cara, ele tomou posse? Ele chegou a tomar posse como governador? Não, ele, infelizmente, entendeu? E o resultado está aí, né? Estragou o Natal de muita gente em Brasília. Essa é a verdade. Não, e acabou, entendeu? Mas nós temos com que a agradecer, cidade. nós três, ao governador, ao desgovernador Agnello, porque os nossos blogs bombaram com nossas matérias. É verdade, vocês trazendo, né? Porque os blogs foram realmente a grande revelação do governador Agnello. Não, isso demonstra, Cris, a necessidade. É vital, é fundamental para a democracia, a liberdade de imprensa. Né? Quer dizer, é necessário que vocês, né, com veículos de comunicação de alcance, entendeu? Nem sempre ilimitado, mas um alcance de qualquer maneira, que vocês consigam trazer as notícias, mostrem para a sociedade o que está acontecendo. Por quê? Porque a imprensa livre, ela significa exatamente os olhos da sociedade para quem deve servir o serviço público, né? Infelizmente, o governo Agnello conseguiu, nesse aspecto, né, ser o pior governo da história dessa cidade, né? Eu digo isso sem nenhuma sombra de dúvida, porque moro aqui desde 67, e o pior de tudo é que mente. Olha, a mentira é uma coisa horrorosa. E ele, né? conseguiu, deputado, com toda essa omissão dele, essa mentira toda que ele plantou no Distrito Federal, não só ele como vice-governador também, ele conseguiu criar uma nova classe trabalhadora, que são os blogueiros. Né? Aqui o nosso vice-presidente da Associação dos Blogueiros, o Odi, né? E tem crescido assim... A gente fica surpreso, porque todo dia existe um blog novo no Distrito Federal. Então, o povo realmente tomou a mídia, as redes, para denunciar tudo aquilo que estava vivendo. Porque se a grande mídia estava comprada, foi necessário que os blogs surgissem para que isso acontecesse. E fica um recado aí pro atual governo, né? O governador Hollenberg, que ele fique de olho nas redes sociais, porque ali ninguém vai ficar batendo sistematicamente, isso que é bobagem, tem que fazer jornalismo no ponto final. Né? Mas que ele se cuide, não persiga e não seja autoritário. Que ele não seja omisso com os blogs, né? Perfeito. Bem, eu quero agradecer a você, Odi, eu quero agradecer ao meu amigo Doni Silva, minha amiga, minha linda vovó, Grace, né? E o Tribuna Livre volta já já. Mas antes, quero lembrar que brevemente nós teremos esse trio aqui para a gente continuar analisando, aí não mais o passado que nós queremos esquecer, aí nós vamos analisar a perspectiva de futuro. O Tribuna Livre volta já já.
Estamos de volta com o Tribuna Livre e agora vamos falar um pouquinho sobre esportes, né? Vamos falar sobre futebol local, futebol nacional, futebol internacional e estamos numa retrospectiva, vamos falar também da Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Que para nós terminou naquele triste 7-1. Ninguém nem lembra mais dos 3-0 da Holanda, né? Porque o que ficou marcado mesmo foi aquele 7-1. E para isso nós trouxemos aqui, né, nosso amigo Alan Guilard, né? Isso. O Alan é do site Esporte Candango. Exatamente. Né? E cobre todo o esporte, né, aqui no Distrito Federal. Seja muito bem-vindo, Alan. Obrigado, Raimundo Ribeiro. Obrigado aí os telespectadores do Tribuna Livre. É uma satisfação muito grande estar aqui no programa com vocês, falando um pouquinho relembrando um pouquinho da nossa trajetória do futebol aí no ano de 2014. Então vamos começar trabalhando logo, né? Me diga uma coisa, que resultado você vê no nosso campeonato Candango, né? O nosso campeão, em termos de público, o que você acha que aconteceu nesse... Para lhe responder, antes de mais nada, eu quero dizer que eu sou um apaixonado pelo esporte da nossa cidade, em geral. Eu luto diariamente para que o nosso esporte possa ser reconhecido, possa ser visto e possa crescer mais e mais. Infelizmente, o nosso campeonato Candango, campeonato local, as pessoas que dirigem, que gerem o nosso futebol, não dão o valor que nós merecemos, que o público merece. Público esse que inclusive, pela má organização, pela organização que não é bem feita pelos dirigentes, o público acaba saindo, fugindo dos estádios. Certo. Nós tivemos um campeonato em 2014, já que nós falamos de retrospectiva, um campeonato que começou com sumiço de chuteiras de time na estreia do campeonato. Foi Formosa, né? Foi Formosa, exatamente. Nós tivemos problema de paralisação nas quartas de final da competição por conta de briga judicial. Perdemos até... A emissora detentora dos direitos até não quis mais transmitir as finais que seriam transmitidas. E isso ia dar uma visibilidade muito grande. Mas a má gestão dos dirigentes acabou fazendo... E ainda tem outra coisa, né? O mandato está sub júdice, né? O mandato do presidente. Está sub júdice, está sub júdice. Quer dizer, realmente... E você tem alguma esperança para que o campeonato do ano que vem seja melhor? Eu sempre tenho. Eu sempre tenho. Mas aí é porque é uma profissão de fé mesmo. Uma profissão de fé, exatamente. Nada indica que... Mas assim, de acordo com o arbitral que nós tivemos aí, já agora em meados de dezembro, eu creio que o 2015 vai ser diferente, apesar de já ter uma desistência no campeonato para o ano que vem, que foi o Samambaia. O Samambaia, que acabou de ser campeão da segunda divisão em 2014, já desistiu. Não vai ter recursos para seguir. E os estádios estão prontos para receber os espetáculos? Nós temos estádios razoáveis para receber os jogos. Nós temos, fora a arena do Mané Garrincha, né, que essa só é utilizada nas finais, nós temos sim bons estádios, nós temos aí o Abadião, o Cerejão, Serra do Lago, que é do atual campeão Luziane, que é de Goiás, né? O Guará, o do Cave, tá bom? Totalmente abandonado. Totalmente abandonado. Totalmente. Ele é utilizado para o futebol americano da cidade. Ok, nós vamos poder, ao longo de 2015, né, falar bastante do campeonato local. E a Copa do Mundo, hein? O Brasil cediu a Copa, foram feitos investimentos, essa coisa toda. Eu acho que em termos de segurança e tudo saiu conforme deveria ter saído mesmo, né? Agora, o resultado no campo foi uma tragédia, né? Uma coisa que marca e dói, né? Quer dizer, parece que é uma ferida que não cura nunca, né? 7-1 não é brincadeira não, é para apanhar dentro de casa. Nossa, não, e nós tivemos o Maracanaço em 50 e agora tivemos o Mineiraço, né, em 2014, que foi muito mais vergonhoso que na Copa de 50. Agora, Alan, eu tenho a impressão que a Alemanha deixou dois grandes ensinamentos, né? O primeiro foi em termos de organização, de simpatia e tal, né? Os alemães foram para a Bahia, uma cidade, né, pequena da Bahia. Lá eles foram bastante simpáticos, construíram escolas, fizeram uma série de coisas, doaram para a cidade, né, para a população, tanto que tem um monte de gente lá, entendeu, que torceu para a Alemanha no final. Aliás, né? Estão venerando os jogadores da Alemanha até hoje. Né? E o segundo foi o resultado encontrado no campo, né? Quer dizer, a Alemanha mostrou realmente o melhor futebol de uma organização tática extraordinária, né? E tecnicamente uma geração muito boa, né? E o resultado chegou agora em 2010 chegaram próximo e aí o ápice... Exatamente, veio em 2014 e eu posso dizer que eles têm uma geração para ainda 2 Copas do Mundo.
Muito bem. Isso aí é a continuidade do trabalho. Então isso nos estimula a dar uma organizada, né? Porque tecnicamente o jogador brasileiro é o melhor do mundo. Nós temos os melhores Você jogadores. pega um Neymar, por exemplo, se você trabalhar o Neymar como trabalhar o Messi, o Neymar vai ser um filho do Pelé. Exatamente. Né? Agora, se a gente não se organizar, realmente fica ruim, né? Não tem como. Sem organização não vai a lugar algum. Começaram agora mudando o técnico, voltaram com o Dunga. Eu creio que na Copa passada o Dunga não fez um trabalho ruim. Não. Mas o que acontece? Eles fizeram já essa mudança que não deveria ter feito. Vamos continuar com a mesma comissão, vamos continuar com os jogadores que vinham, claro, mudando umas peças ou outras, e fazer um investimento maior. Perfeito. Me diga uma coisa, Alan, vamos falar um pouquinho sobre Brasil. Aí nós tivemos uma Copa do Brasil que o campeão foi o Clube Atlético Mineiro, o Galo, né? Galo forte e vingador, né? Isso. Campeonato Brasileiro, bicampeão, o Cruzeiro. Acho que não dá para contestar o nível técnico dos dois times de Minas Gerais, né? Posso dizer que Belo Horizonte é a capital nacional do futebol? Eu digo mais. Minas Gerais, hoje em dia, é a capital do futebol no país. Perfeito. Nós tivemos, as pessoas esquecem de falar, nós tivemos o Galo, campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro, bicampeão brasileiro, a Tombense do interior de Tombos, em Minas Gerais, campeão da 4ª divisão do Brasil. Nós tivemos na Série B o América Mineiro e o Boa Esporte. O América Mineiro só não se classificou porque perdeu uns pontos Perdeu no 6 tapetão, pontos, né? 6 pontos no E tapetão. o Boa Esporte ali chegou beliscando. Ficou em 6º lugar, né? Que coisa, realmente, futebol de Minas. Isso mostra que realmente organizando dá certo. Né? E em seguida vem Santa Catarina, né? Pois é, agora, depois eu queria lhe convidar para um programa que a gente vai discutir isso. Eu acho que a geografia do futebol, nascida lá atrás com o Clube dos 13, ela está totalmente equivocada. Com todo o respeito que se tem a Santa Catarina, e em razão, né, do histórico, de torcida, essa coisa toda, você não tem como ter 4 times de Santa Catarina na primeira divisão e o Rio de Janeiro ter 2 há muito tempo. Por quê? Porque o Rio de Janeiro é um estado que o futebol é uma coisa apaixonante, a torcida comparece, essa coisa toda, né? Mas aí vem a má gestão, vem uma série de coisas assim. Mas o que eu digo é o seguinte, com relação, o Clube dos 13 lá atrás, né, formou um grupo de grandes clubes. Sim. E aí, essa coisa nunca se corrigiu. Deixaram de fora, na época, o América do Rio de Janeiro. Aliás, mataram o América. Mataram, né? acabou. Que no campeonato anterior tinha sido o 3º colocado no Campeonato Brasileiro. Exatamente. E aí, o que acontece? Você pega e vai deixando a coisa como está. Hoje nós temos do Nordeste, eu acho que 1 ou 2 representantes, apenas só o o esporte, né? Quer dizer, o Nordeste com a torcida apaixonante, Belém, né, do Pará, passa longe da primeira divisão e lá você sabe que qualquer jogo bota 50, 100 mil pessoas. Você coloca um no Remo estádio. e Paysandu dentro do Mangueirão, você coloca, mais ainda, você coloca 70 mil pessoas no estádio. Bem, então, Alan, eu quero lhe agradecer, entendeu, ter aceito o nosso convite para participar do Tribuna Livre, né? E dizer que o ano que vem o nosso programa estará aberto, inclusive, para a gente fazer a discussão desse tema palpitante, né? E agora, agradeço aí os seus leitores, né? Os leitores, é verdade. Obrigado, Raimundo Ribeiro, pela oportunidade. Obrigado a você de casa aí, os telespectadores aí do Tribuna Livre. Aos leitores do nosso site lá, o Esporte Candango também, que nos acompanha bastante. Eu quero desejar a todo mundo aqui um 2015 repleto de felicidades, repleto de realizações e que realmente as coisas possam mudar, que nós possamos fazer uma nação única e não uma nação dividida, com os nossos governantes aí podendo pensar num bem comum e a gente possa ter realmente felicidade, alegria de viver, um 2015 bom para todo mundo aí, para todo mundo. Ok, bem, eu quero então, meu telespectador, agradecer a sua paciência, agradecer a sua audiência, né, por todo o ano de 2014 que nos acompanhou, fazer o convite para que a gente faça a nossa pauta junto. Mande sua sugestão para o tribunalivre@gmail.com e, se Deus quiser, 2015 será um ano muito melhor, né? E quero desejar a cada um de vocês que realmente 2015 seja um ano de realizações para todos nós. E sábado que vem, o Tribuna Livre está de volta. Um abraço, até lá.